capítulo 46, versículo 1 ao 4. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se aceitar, meus irmãos? Alguns minutinhos, reverência à palavra de Deus. Agora não é mais hora de caminhar, nem de mais nada senão de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. A história de Jacó, dentre outras, é fascinante. Fascinante. Meditando na história de Jacó, eu fico pensando que às vezes Moisés conhecia a nossa vida, porque quando a gente lê alguns trechos de Jacó, parece que ele está contando alguns trechos da nossa vida também. A gente também não foi fácil, né? Nós também não temos sido fácil. Parece que todos nós temos um pouco de Jacó na vida. Mas se tivermos as coisas boas de Jacó, também é uma grande vantagem para todos nós. Aqui neste contexto, Jacó já está idoso. Aqui já é um Jacó crente. Até a altura de que Jacó teve alguns filhos, dos 12 que ele teve, ele não era muito crente. Quando nasceu José, já era um Jacó um pouco mais convertido. José cresceu, por mais que ele tenha vivido apenas os 17 anos com seu pai, mas já era um Jacó que servia a Deus, um homem temente ao Senhor. E aqui, José já é governador do Egito. José envia, capítulo 45 fala que José, autorizado por Faraó, envia carros do Egito para buscar a sua família, que estava já passando fome, por causa da grande seca que estava abatendo muitas regiões. E havia uma promessa, que por causa de José, o Egito seria o celeiro do mundo. E de fato foi. Haveria 7 anos de grande fartura. Então José, abençoado por Deus com uma inteligência um pouco mais elevada, conseguiu armazenar tanto alimento que o Egito foi o celeiro do mundo, num período de 7 anos de fome que estava aqui nesse capítulo, começando a chegar já em Israel. Os irmãos de José, os irmãos sabem, eu não preciso entrar em muitos detalhes dessa história para a gente ficar no tema, que é quando Deus nos manda ir. Deus já te mandou ir? Não, pastor, não é para eu ficar aqui. Entenda o ir. O ir sempre tem um propósito. Nunca é ir por ir. Nunca é ir a qualquer lugar ou a um lugar qualquer. O ir é para estar em algum lugar fazendo alguma coisa. Então expanda o significado desse ir. Todo crente tem que ir. Todo crente de verdade ele tem que ir. Porque ele tem que estar fazendo alguma coisa em algum lugar. Então, Jacó recebe a notícia de que seu filho José está vivo. E ele falou aos seus filhos, quando os seus filhos chegaram a ele, 20 anos antes disso aqui,
mostrando a túnica de José banhada no sangue de um animal, forjando a morte de José. Os seus irmãos apresentaram a túnica do seu irmão a Jacó, o seu pai, e o seu pai disse: eu chorarei a morte do meu filho, até a minha morte. A partir daquele momento, Jacó entrou num luto eterno, por mais que ele tivesse outros 11 filhos. Então os seus irmãos certamente se arrependeram tremendamente, porque tiveram a partir daquele dia um pai amargurado. José tinha 17 anos quando isto aconteceu, e ele se tornou governador do Egito quando ele tinha 30 anos. Então passaram-se 13 anos desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, aos midianitas, que o venderam ao Egito, que foi comprado por Potifar, e passou 7 anos de grande abundância, ou seja, mais 7 anos, então dos 13 mais 7, então, quando Jacó recebe a notícia que o filho dele, que ele achava que estava morto, e que ele estava de luto há 20 anos, estava vivo, é no mínimo 20 anos, né? Então, no versículo 28 do capítulo 45, ele disse: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Alegria desse homem, porque já estava tudo perdido, ele não tinha mais esperança, ele não tinha noção que o seu filho, ele realmente tinha acreditado que José havia morrido, devorado por um animal. Quem sabe eu esteja falando para alguém que acha que a causa já está perdida, que não tem mais jeito. Mas eu acredito num Jesus que ainda cura, sim. Um Jesus que ainda faz milagres, sim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, ele vai para o Egito, e ele organiza tudo, ele sai com tudo que ele tinha, e para em Berseba. Berseba é uma cidade muito importante, até hoje, naquela região sul de Israel, que é praticamente a fronteira, é o extremo sul de Israel, faz parte do grande deserto do Negueb. Hoje Berseba conta com mais de 200 mil habitantes, e foi uma cidade muito importante, que Abraão ali cavou poços, depois de ter feito uma aliança com Abimeleque, o rei dos filisteus, que ele não atacaria os filisteus, desde que ele pudesse ficar em Berseba, tranquilamente, em paz, com aqueles poços, para que pudesse dar água aos seus animais. Por isso Berseba significa o poço do juramento. Ali Abraão e Abimeleque fizeram uma aliança, um juramento que eles viveriam em paz. Abimeleque estava pagando o preço da paz, permitindo Abraão ficar ali e usar aquelas águas. Depois, a história de Abraão também contando que ele vai a Moriá oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, e quando um milagre acontece lá no Monte Moriá, que a igreja também sabe do que aconteceu, quando ele volta, ele para em Berseba. Isaque, quando cresceu, morou em Berseba. E agora nós estamos falando de Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. Ele pega tudo que ele tem e ele vai em direção ao Egito. Ele tem que passar por Berseba. Ele para em Berseba porque ali ele sabe que os seus pais tiveram uma intimidade com Deus. Ele para, ele não segue a viagem, ele ainda está no território de Israel. Antes dele sair do território de Israel, ele para, e a Bíblia diz que ele oferece sacrifícios a Deus, o Deus de seu pai Isaque. Então, em rápidas palavras, nesses 4 versículos, vamos ver o que Deus quer de nós e o que Ele faz quando Ele nos manda ir. Porque mudança gera grande expectativa, insegurança, dúvidas. Mudança sempre vem junto com a mudança, incertezas. Isso é natural.
em você, em mim, e era natural em Jacó. E talvez ele precisasse, antes de dar esse passo, por mais que ele estivesse feliz de ter recebido a notícia do seu filho, mas ele ia mudar. Ele ia sair da sua cidade para estar em outro lugar, em outro país, em outra nação. Então ele precisava ouvir algo da parte de Deus. Mas a primeira coisa, meus irmãos, quando Deus nos manda ir, o versículo 1 já nos dá uma grande lição. E partiu Israel com algumas coisas que ele possuía. Partiu Israel, ele selecionou algumas coisas que ele tinha e foi para o Egito. Amém? Não. Glória. É um não de Deus. E partiu Israel com... No linguajar popular, a gente pode dizer assim: se Deus te mandar ir, vai com tudo. Querido Deus. Numa linguagem popular é assim: vai de cabeça, porque é Deus que está mandando. Bendito Deus. Se Deus está mandando ir, faça. Se Deus está mandando ir, vá. Mas vai sem medo, vai com tudo. Querido. De mala e cuia. Não deixa nada para trás. Não deixe reservas, porque se você for e deixar uma coisinha ali, aí você fica com o coração lá e o coração aqui. É Deus. Querido Deus. Divide a vontade de Deus com a sua vontade. Não, Deus mandou ir, pega tudo e vá. Deus está te mandando fazer, comece a fazer agora e faça com tudo, com o teu melhor, com toda a tua disposição, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Querido Deus. Coloque-se por inteiro. Se Deus está mandando ir, vá. Ele vai até Berseba. Outra coisa, quando Deus nos manda ir, nós não devemos nos esquecer dos nossos antecessores. Porque o ir na vontade de Deus, você pode ter certeza, é crescimento. O ir na vontade de Deus, você pode ter certeza, é progresso. Amém. Glória a Deus. O ir na vontade de Deus, você vai prosperar. Louvado seja. Deus aqui está dizendo: vá, porque lá eu te farei uma grande nação. Aleluia. Mas quando Deus nos manda ir, nós não podemos esquecer dos nossos antecessores. Como assim? Ele para em Berseba e oferece sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaac, seu pai. Alguém apresentou esse Deus a Jacó. Foi seu pai. Alguém mostrou a importância desta intimidade com esse Deus a Jacó. Seu pai. Então, se nós estivermos em algum lugar, estamos ali, não é apenas por méritos nossos. Alguém nos ensinou. Alguém nos apoiou. Alguém nos instruiu. Alguém nos motivou. Não nos esqueçamos de quem nos ajudou. Não nos esqueçamos de quem nos apoiou. O que é nosso, nós levamos tudo. Mas fica a consideração por aquele que acreditou em nós. E a geração de hoje gosta dessa expressão: aquele que acredita nos teus sonhos. Não despreze aquele que acredita na tua chamada. Aquele que acreditou que Deus tinha uma obra na sua vida. Aquele que acreditou que realmente Deus havia mencionado o seu nome, te chamado para o ministério, para a sua obra, para fazer a sua vontade. Agora é a tua vez de ir, mas alguém te ensinou. Bendito Deus. O Deus de seu pai. Alguém sempre foi antes de nós. É dito que o ser humano não é uma ilha deserta e não tem uma história apenas única. A sua história sempre se envolve com outras histórias. Não adianta. É a minha história. Na minha história tem muitas histórias de muitas pessoas.
Porque não é raro vermos os antigos sendo desprezados. Não é raro vermos os antigos sendo desvalorizados, como se nada tivessem feito. E se tratando de igreja, estamos atravessando por tempos difíceis, que está dando a entender que parece que os antigos fizeram tudo errado, não acertaram em nada. Os que realmente deram sangue, literalmente, para a igreja ser o que é hoje, parece que erraram em tudo. Não sabiam de nada. Quem sabe agora é gorizada aí, que está aí falando e acontecendo. As igrejas são feitas, se vocês perceberam ou não, que as igrejas são feitas só para jovens hoje. Parece que não tem mais outra classe, não tem outra faixa etária que precise de Jesus, é só jovem. Onde está a história da igreja? Quem escreveu a história da igreja? Quem abriu a igreja? Quem fundou a igreja? Quem que pregou o evangelho na rua para o jovem estar hoje no púlpito falando? Se existe uma igreja, porque almas foram ganhas. Quem ganhou essas almas? Como essa igreja nasceu? Querido Deus. Igrejas que nasceram há 100 anos, há 80 anos. É óbvio que não estou generalizando a questão dos jovens. Há jovens que são jovens de Deus. Há jovens que realmente estão num caminho legitimamente bíblico. Claro que sim. Porque é o próprio Deus que se encarrega disso também. A igreja tem que ter sucessores. Há uma geração que está se indo. E se Deus não fosse o dono da igreja, dava medo da geração que está se vindo. Graças a Deus que Cristo é o cabeça. Aleluia. Senão a coisa ia ficar difícil. Mas nós acreditamos, meus irmãos, que aqueles que deixaram para nós um legado devem continuar sendo valorizados, prestigiados, porque foram homens de coragem, homens que dedicaram a sua vida, que gastaram, que morreram doentes no campo. Muitos homens de Deus morreram moribundos, porque a igreja não era rica, mas nem por isso retrocederam, foram até o fim, abriram a igreja, debaixo de perseguições, de violência, de perseguições de risco de morte literal. Então vamos valorizar. A igreja tem que alcançar toda a faixa etária. A igreja tem que alcançar toda sorte de gente. Aleluia. E ela tem uma história. E é isso que Jacó aqui está nos ensinando. Jacó era idoso, mas continuou honrando o seu pai, porque ele ia dar um passo que talvez ele não tivesse muita certeza. Então ele faz uma busca na sua memória dos ensinamentos do seu pai, que certamente Isaac houvera lhe falado: não dê um passo sem a direção de Deus, não tome uma decisão sem a direção de Deus, não faça nada antes de Deus não te autorizar, meu filho. Então ele para, e antes de passar, sair dos limites da terra de Israel, ele para e oferece um sacrifício ao Deus do seu pai, para ver o que o Deus do seu pai iria lhe dizer. E o Deus do seu pai honra essa atitude e lhe chama Jacó, Aleluia. pelo nome. Isso é lindo demais. O Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, chamar um homem pelo nome. Querido Deus. Jacó, Oh, glória. eu sou o Deus do teu pai. Aleluia, glória a Jesus. Se a juventude de hoje sentisse a presença do Deus dos seus pais nos cultos, se a juventude de hoje tivesse experimentado o que o Deus dos seus pais experimentou, tendo
igreja, experiências numa obra, aleluia, meus irmãos, pode ter certeza, a coisa seria diferente. Aquela geração anterior não era uma geração conformada, não, era uma geração inconformada. Alguém até disse, eu não me lembro quem foi, mas ele disse assim: se o Espírito não se mover em mim, eu vou mover o Espírito. Aleluia, parece uma prepotência, mas não é não. Se o Espírito não se mover em mim, esta era aquela geração, a geração anterior à nossa. Se ele não se mover em mim, eu vou mover ele, porque eu preciso dele, eu preciso que ele faça, eu preciso que ele seja, eu preciso que ele esteja, eu preciso que ele fale, eu preciso que ele opere. Eu vou falar com ele, até ele se mexer em mim, até ele se mover em mim. Aleluia, aleluia. Deus quer se mover em nós. Se você não sente ele se mover em você, mova ele, mova Deus através da oração, mova Deus através das súplicas, mova Deus através do clamor e diga: Deus, eu preciso do Senhor, fala comigo, Senhor. Aleluia, não vamos aceitar, não. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou Deus, Oh, Rei da glória. do seu Pai. Primeiro, quando Deus nos manda ir, vamos com tudo. Glória a Deus. Quando Deus nos manda ir, não nos esqueçamos de quem nos ensinou, de quem teve paciência Aleluia. com a nossa cabeça dura. Jacó era cabeça dura, hein? Aleluia. Qual será o feminino de Jacó? Rei da glória. Em terceiro lugar, quando Deus nos manda ir, não cessemos de fazer sacrifícios. Estou indo para o Egito, diz que lá é bom, meu filho é o governador, agora sim. Não precisa mais de sacrifício, não é assim? O crente, quando ele está buscando a vitória, ele sacrifica. Aleluia. Ele sacrifica, ele se sacrifica. Oh, Ele glória. prioriza Deus em tudo. Aleluia. A obra de Deus é uma prioridade para o crente que está buscando a vitória. Aleluia. Mas quando a vitória chega, na maioria das vezes, o crente se acomoda. Tem misericórdia dele. Já não ora mais. E se ora, não é a mesma Oh, oração. Não tem a mesma frequência. Não tem o mesmo desejo. Não tem a mesma sede. Rei da glória. Porque agora já conquistou. Agora já tem, agora já está. Já não busca mais, já não medita mais. Não nos esquecemos do sacrifício. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios. Aleluia. Ofereça sacrifícios a Deus quando estiver buscando a sua vitória. Não é errado. Mas ofereça sacrifícios a Deus quando receber a vitória. Continua. Deus continua merecendo ser adorado com os nossos altares, com os nossos sacrifícios. E você sabe, eu sei, que hoje o nosso sacrifício é o nosso culto racional, é o nosso culto lógico, é o nosso culto focado, é nós termos a certeza de que Deus é Deus, sempre foi e sempre será. Nosso culto racional é a nossa vida, é o nosso dia a dia, servindo ao Senhor, indo, porque Deus nos manda ir. Em quarto lugar, quando Deus nos manda ir, continuemos dando ouvidos à sua voz. Aleluia. Deus bendito.
Ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas. Versículo 2: e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse Jacó, e ele disse, se Jacó respondeu, é porque ele ouviu. Quando Deus nos manda ir, continuemos ouvindo sua voz. Infelizmente, meus irmãos, há muitos que já pararam de ouvir a voz de Deus, porque já chegaram onde queriam, porque já alcançaram o que desejavam, e já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Vamos cuidar da nossa audição espiritual. Deus nos manda ir, Deus nos levanta, Deus nos capacita, Deus nos autoriza a falar o nome dEle. Você sabe o que é isso? Que autoridade é essa? Nós somos chamados pelo nome dEle. Nós podemos orar em nome de Jesus. Nós temos, meus irmãos, uma autorização. Nós somos embaixadores desse reino. Querido Deus. Aleluia. Uma pena que a igreja não entende o que é isso. Se nós conseguíssemos de fato incorporar o que é ser embaixador do reino de Deus, o que é ter autoridade para falar o nome dEle, autorização para falar o nome dEle. Porque um dos mandamentos é esse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A igreja é autorizada a usar o nome do nosso Deus. Aleluia. Usamos o nome do nosso Deus na oração, quando oramos individualmente, em secreto. Usamos o nome do Senhor Jesus quando oramos pelo enfermo. Oramos em nome de Jesus quando oramos pelo endemoniado, porque a Bíblia diz que todas as coisas se sujeitam a esse nome. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos valorizar, meus irmãos, esse privilégio que é constrangedor, porque você não pode chegar em nenhum lugar, nenhum estabelecimento aqui na terra e dizer: estou aqui em nome do prefeito, ou estou aqui em nome do governador, sequer do presidente da república. Mas nós podemos chegar e dizer: estou aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Vamos cuidar da nossa audição espiritual. Nós não podemos deixar de continuar ouvindo a voz desse Deus maravilhoso, independente, meus irmãos, de onde nós estivermos, independente de onde Ele nos mandar ir, nos capacitar para isso, para fazer. Onde você for, você pode usar o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A coisa está difícil lá no teu trabalho, está difícil lá no meio da sua família, está difícil aonde quer que você conviva, está difícil. Eu sei que você muitas vezes fica ansiosa para vir à igreja, para pedir uma oração por isso. Não é errado e deve fazer, mas mesmo lá você pode orar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode invocar o teu Deus lá. Aleluia. Aleluia. Não vamos parar de ouvir a voz desse Deus, porque Ele vai continuar falando. Meus irmãos, eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus, eu entreguei a minha vida a um Deus que tem boca e fala. Aleluia. Aleluia. Glória em Deus. Apareceu a Israel e falou a Jacó: glória ao nome do Senhor. Em quinto lugar, quando Deus nos manda ir, continuemos prontos e dispostos
Aleluia. O que foi que Jacó respondeu quando Deus lhe chamou? Quando Deus lhe chamou pelo nome, ele disse: estou com sono, Senhor, agora. Eu cheguei em Berseba e levantei altares de sacrifício ao Senhor, fiquei esperando, porque aqui está dizendo que Deus falou a Israel em visões de noite. Porque geralmente a gente quer que Deus fale a hora que a gente fala com Ele, não é? Querido. Nem sempre vai ser assim. Deus. Então Deus chama Jacó. Ele não vira para o lado e dorme. Está cansado em viagem. Idoso. Eis-me aqui. Bem-vindo. Isto é uma expressão de alguém que está pronto. De alguém que está disposto. Aleluia. Quando Deus nos manda ir, nós temos que estar prontos e dispostos. Bendito Deus. Glória. Aleluia. O que isto significa? Quando Deus nos manda ir, é hora de parar. É hora de pararmos com as justificativas injustificáveis. Quando Deus nos manda ir, significa que é ponto final, chega de desculpas, eis-me aqui. Aleluia. O que é que eu tenho que fazer agora? Pode falar, que eu estou aqui pronto para te ouvir, no sentido de lhe obedecer. Porque quando Deus manda ir, aí é que começam as negociações, né? Meu servo, está na hora. Estou esperando até agora. Minha serva, vai se levantar não? Mas tem hora que ele vem e manda. E quando ele manda, acabou a conversinha. E quem tem o privilégio em tudo isso? Quem seria feito grande aqui? Deus ou Jacó? Deus iria crescer aqui? O benefício seria de Deus ou seria de Jacó, que ia morrer à míngua de fome na sua terra, se Deus não tivesse entrado com providência? Um homem que tinha 11 filhos que não estavam sendo suficientes para o sustento da casa, porque havia uma crise geral, e Deus entra com providência. Então você pode ter certeza que quando Deus manda ir, é porque Ele vai te tirar de uma crise. Aleluia, e vai te dar crescimento. Então esteja disposto, não negocie. Pai, Senhor, Deus, será que não é melhor ficar mais um pouquinho? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Não, diga, eis-me aqui, o que é para fazer? Querido Deus. Spurgeon disse assim: olha, sem o nosso Deus, deveríamos ter medo de andar. Mas quando é Ele quem nos manda andar, o perigo está em permanecer onde estamos. Sem Deus, temos que ter medo de andar. Mas é Ele que está mandando andar. O perigo então passa a ficar onde nós estamos. É melhor sair. Se Deus está te mandando se levantar e fazer alguma coisa, é agora. Aleluia. Chega de conversa. Chega de negociação. Chega de pedir sinal. Chega de pedir confirmação. Deus já está falando, está chamando pelo nome, está dizendo: já estou falando contigo, minha serva. Quer que eu mencione o teu nome, meu servo? Não precisa. Diga para Ele nessa noite: eis-me aqui. Aleluia. Replique as palavras do profeta Samuel: eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Eu encerro essa mensagem falando o sexto item. Eu já te convido a se colocar em pé, para você acreditar que eu estou concluindo. Querido Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Primeiro, quando Ele nos manda ir, vai com tudo. Segundo, não se esqueça dos seus antecessores. Terceiro, não cesse os sacrifícios. Em quarto,
continuemos ouvindo a sua voz. Em quinto, estejamos prontos e dispostos. Em sexto e último lugar, quando Deus nos manda ir, versículo 4, Ele garante que vai conosco. Aleluia! Oh glória, é isso que vale a pena. É por isso que vale a pena servir a esse Deus. Aleluia! Todos nós sabemos o que o Egito simboliza. Todos nós sabemos, meus irmãos, o que é a figura do Egito hoje. Mas aqui Deus está falando: eu estou te levando para lá, eu vou te usar lá, lá eu vou te fazer uma grande nação, mas você não vai ficar lá. É um período de tempo, é um propósito, é algo específico. Eu te levo para lá, eu vou com você, mas te trago de volta, eu vou te tirar de lá. Aleluia! Vá, faça, se levante. Se Deus está te mandando fazer, Ele está te garantindo, vou fazer contigo. Se Ele está te mandando ir, Ele está te dizendo, eu vou contigo. Aleluia, meus irmãos, quando Deus nos manda ir, Ele garante que vai conosco. E Ele dá uma segurança para Jacó. Qual é? Ele disse: José porá a sua mão sobre os teus olhos. Querido Deus, aleluia. Sabe o que ele está dizendo para Jacó? Até o dia da sua morte, José vai estar do teu lado. Olha a garantia que ele está dando para Jacó. Pode ir tão certo, tão tranquilo, que o dia que os teus olhos fecharem, é José que vai colocar as mãos sobre os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Esse homem estava recebendo, meus irmãos, uma palavra de consolo. E ele já estava alegre por demais, porque ele ia encontrar o filho da sua alma, do seu coração, aquele que ele achava que estava tudo perdido. E é isso que Deus faz, querido irmão. Sabe por quê? Nós temos garantia de ir, porque nós temos segurança em ir quando Deus manda. Primeiro é porque Ele já deu amostras de que Ele faz coisas extraordinárias. Jacó poderia dizer: porque vou para o Egito, eu não tenho mais o meu filho, vou morrer aqui, porque eu não tenho mais propósito de viver. Não, ele vai para o Egito porque ele sabia que o filho dele estava lá. Deus está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã: eu já te mostrei que eu faço, eu já te mostrei que eu sou, eu já te provei o que eu posso fazer. Não tema em se levantar, não tema em assumir, não tema em se comprometer comigo, porque eu já me revelei para você, eu já me movi em tua vida, eu já dei amostras de quem eu sou, porque relutas comigo nessa noite. A palavra está dizendo: diga para ele: eis-me aqui, eu vou fazer, eu vou me levantar, eu vou assumir o que o Senhor tem para comigo. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo nessa noite: chega. Sabe aquela desculpa que você deu até hoje? Ele está dizendo: não precisa mais. Ele está dizendo: eu quero te fazer uma grande nação, e você não deixa por causa desse detalhe. Eu quero te prosperar, e você não deixa por causa desse motivo tão pequeno. Eu quero te fazer crescer, e você não deixa por causa disso. Ele está dizendo, está te chamando pelo nome. Diga para ele: eis-me aqui. Assuma o teu compromisso com ele nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deus da glória, aleluia, poderoso Deus, oh Rei da glória, santo Deus. Já começa a falar com ele. Aleluia, aleluia. Começa a adorar o nome dele. O Deus que respondeu a Jacó naquela noite está aqui conosco. É o mesmo Deus. Aleluia. E melhor do que Jacó, nós não precisamos dizer que é o Deus dos nossos pais. Hoje nós podemos dizer que Ele também é nosso. Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Eu não sei exatamente no que essa palavra falou ao seu coração, mas se hoje você está disposto a dizer para Ele um eis-me aqui,
Aleluia. naquilo que você bem sabe Louvado seja. que só você pode decidir. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente como sinal Glória. dessa tua disposição Aleluia. em dizer: a partir de hoje eu vou me colocar como o Senhor quer. A partir de hoje eu vou fazer o que o Senhor quer. A partir de hoje eu vou assumir o meu lugar. A partir de hoje eu vou assumir a posição que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Se houver alguém em casa assistindo agora, faça o teu propósito com Deus aí. A partir de hoje, diga aí. A partir de hoje, você que pode estar vendo agora pelo Facebook, a partir de hoje eu vou me colocar, eu vou procurar o pastor da igreja, eu vou procurar o meu líder, eu vou procurar o líder do meu grupo e eu vou me colocar a partir de hoje. Aleluia. Deus está garantindo que vai com você. Deus está garantindo que tudo vai dar certo exatamente porque Ele vai com você. Em nome de Jesus Cristo. Não temas. Não temas. Meus irmãos, não temas. Sabe por quê? Porque Jacó morreu feliz. Aleluia. Ele não se arrependeu de ter tomado aquela decisão. Ele não se arrependeu de ter dado ouvidos a Deus, porque ali se formou uma grande nação. E ele fez um pedido ao seu filho José antes de morrer, porque Deus prometeu para Jacó que José estaria do lado dele. Ele disse a José: só peço uma coisa: quando eu morrer, não me sepulte aqui no Egito, sepulte-me na terra dos meus pais. Aleluia. Jacó ficou, meus irmãos, satisfeito. A vida dele até ali estava sendo uma verdadeira amargura, 2 décadas de amargura, mas ele recebeu anos de refrigério, de bênção sobre a vida dele, porque ele recebeu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus e tomou a sua posição diante de Deus. Você quer terminar bem a sua vida?